Olá, a paz do Senhor para você que está assistindo esse vídeo. Meu muito obrigado a você que está assistindo, você que é um membro do grupo, você que é inscrito no canal e você que ainda não é, mas está vendo, meu muito obrigado. Bom, aqui quem está falando é o Aleício, eu sou psicanalista clínico e hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo Uma Vida com Propósitos. É isso mesmo, a nossa vida ela tem um propósito e com essa série você, ao final dela, você vai saber quais os propósitos que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito para cada ser humano nessa terra, tá bom? Então é o seguinte, nós vamos hoje dar continuidade no estudo que nós estamos realizando. Então, o que acontece? Nós estamos no dia 10, estamos aqui, dia 10, e nós vamos, como de praxe, fazer o estudo. Primeiro a gente faz a introdução para depois a gente continuar a nossa reflexão. Então nós estamos no dia 10 da nossa caminhada, dessa jornada de uma vida com propósito. E hoje nós vamos falar sobre a essência da adoração. Olha que tema fundamental. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração, não somente dentro do templo quatro paredes, mas em todo momento nós temos que ser adoradores. Então vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Aqui nós estamos usando o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13, na nova tradução da linguagem de hoje. Então, nós temos que nos entregar completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Então, nós só podemos ser usados para fazer aquilo que é direito quando nós nos entregamos o que? Completamente. A quem? A Deus. Não é a uma instituição, não é ser fiel a um pastor, não é ser fiel a uma denominação. Eu não sou contra as denominações, eu não sou contra o pastoreado, eu respeito hierarquia, é necessário que haja hierarquia, hierarquia é bíblica. Você ter autoridade sobre a sua vida, pessoas que zelam por você, é algo totalmente bíblico. Só que para você poder ser usado, você precisa estar entregue completamente a Deus. É Deus quem faz com que as coisas venham acontecer na sua vida. É Ele que dá a vida, é Ele que dá os dons, é Ele que opera milagres, é Ele que dá unção. E nós somos apenas meros instrumentos usados pela misericórdia do Senhor. Então, nós vamos ler aqui a parte da introdução, só para a gente poder ver. A essência da adoração é a rendição. Olha que interessante. Então, para você saber o que é adoração, a essência de adorar é você render. Mas o que é rendição? Nós vamos entender melhor isso. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Olha só que interessante. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturados se rendem às autoridades. Então aqui nós temos uma pequena introdução desse capítulo que nos diz realmente sobre o significado da palavra rendição na sua tradução popular, no contexto popular. A palavra rendição, ela é mal vista no contexto popular. É sinal que você teve que se render, que se entregar a alguém, se submeter a alguém. Só que aqui nós estamos usando a palavra rendição na melhor das formas de entendimento, que é se render totalmente a Deus.
Então, aqui o contexto da palavra rendição é um contexto totalmente diferente do contexto popular, que é visto essa palavra como algo negativo. Então, para você realmente estar tendo uma essência de adoração, você precisa se render completamente a Deus, ao seu Criador, ao Criador de todos os seres humanos na face da terra. E é muito importante que isso seja realmente visto, que isso seja analisado. Uma coisa muito importante que nós temos que entender é que diante de Deus, para que nós possamos realmente sermos usados, não tem como a gente querer render apenas 95%. Aqui no estudo mais para frente fala isso. Deus nos quer 100%. Não tem como você ser apenas 99%. Ou você é realmente 100% em cada uma das suas áreas, ou você não é em nenhuma. Assim como Jesus Cristo ensinou que se você observa da lei dos 10 mandamentos, lá, os 10 mandamentos, você observa apenas 9 mandamentos e quebra um, você quebrou a lei toda. No caso aqui, os 10 mandamentos que eu estou usando como referência. Para você realmente ser uma pessoa que possa realmente estar vivendo na essência da adoração, verdadeiramente falando, você precisa se render totalmente a Deus. Não é 99,9999, mas é 100% em cada uma das suas áreas, tá? Aquela área que você não gosta, que toca, que fala, aquele pecado de estimação que todo mundo tem, nós temos que lidar com essa ferida, com essa área. Diante de Deus, nós temos que sermos totalmente sinceros, porque Deus, Ele é onisciente. Ele conhece você, Ele conhece a mim, Ele sabe os nossos pecados ocultos, Ele sabe de tudo que nós fazemos de forma encoberta. Então não adianta escondermos nada diante de Deus, porque nada é encoberto diante do Senhor. Tá bom? Então, aqui, de forma breve, nós vamos falar sobre 3 obstáculos, 3 barreiras que impedem com que você, com que eu possamos ter realmente uma rendição completa a Deus. E sem essa rendição completa, Deus não pode nos usar para fazer aquilo que é direito, como está lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13. Para fazer o que é direito, Deus só pode usar um instrumento que realmente está totalmente rendido a Ele, em todas as áreas da vida. Então, a primeira barreira, são 3 barreiras que nos impedem de ter realmente essa atitude. A primeira barreira que nós temos que entender é a barreira do orgulho. Essa barreira, principalmente hoje em dia, é uma das barreiras mais comuns que nós vemos em todas as redes sociais, até mesmo no meio cristão, é um problema a questão do orgulho. Para você realmente ser usado, para você realmente estar rendido e estar vivendo na adoração, eu e você, nós precisamos realmente abrir o nosso coração e realmente deixar o nosso orgulho, as nossas vaidades e realmente admitir. Isso é uma coisa que muitas pessoas não querem fazer. Você pode ver que nas redes sociais as pessoas, elas nunca admitem que elas têm falhas, que elas têm limitações, que elas não sabem fazer tudo, que elas não sabem tudo, que nem todo dia elas estão bem. Vai ter dia que você realmente vai estar mal, mas isso não quer dizer que Deus não existe, que Deus te abandonou, que realmente Deus não vai fazer nada. É porque existe os dias de aflições. O próprio Jesus Cristo já falou que no mundo tereis aflições. E quando fala aflições é no plural, não é no singular. Vai ter vários dias, semanas, anos em que você vai passar por vários tipos de aflições. E com certeza você chegou até aqui, você já passou por várias, mas Deus te honrou, Deus te ajudou. E mesmo com perdas, com derrotas, mesmo com sofrimentos, você está aqui hoje, vivo, podendo ter esse privilégio, essa oportunidade de estudar esse estudo juntamente comigo. Eu sou um privilegiado, você também é. Então nós temos que realmente reconhecer as nossas limitações, reconhecer que nós não sabemos tudo,
reconhecer que nós não temos domínio sobre tudo, que realmente é Deus quem tem todo o conhecimento, Ele que tem toda a onisciência. Por mais que nós queiramos ter algum domínio sobre alguma coisa, nosso domínio, nosso conhecimento, aquele que nós temos poder e condição de mudar, sempre será limitado, porque nós somos humanos, nós somos carne, nós não somos eternos, nós não somos Deus, e só existe um Deus. A segunda coisa que nós temos que entender, que é uma das barreiras que acabam atrapalhando para que nós possamos nos render totalmente a Deus, é o medo. Realmente é o medo de confiar em Deus. Muitas vezes nós pensamos assim, será que adianta eu confiar em Deus? Eu vejo tantas coisas acontecendo, eu vejo o ímpio prosperando, eu vejo pessoas que blasfemam prosperando, eu vejo que aquele que não serve a Deus tem saúde, aquele que não serve a Deus tem carro, tem mansão, tem iate, tem tudo isso, blasfema contra Deus, abusa contra Deus. E muitas vezes eu estou aí passando por uma grela, eu estou aí pagando aluguel, eu estou talvez doente, sem dinheiro, desempregado, mas eu quero te dizer que para Deus poder te usar, você precisa realmente confiar totalmente em Deus. Ter momentos onde a fé vai vacilar, isso vai acontecer, mas nós temos que estar vigilantes. O próprio Jesus Cristo falou que nós devemos orar e vigiar. E várias outras palavras, Jesus Cristo fala, vigiai e orai. Jesus fala vigiar primeiro para depois orar. Por quê? Se você simplesmente ora, mas não se coloca em ação, não vai adiantar nada. E principalmente se você ora, mas você não vigia, quer dizer que você não está realmente sabendo viver a sua fé com Deus. Porque a parte de vigiar corresponde a mim, corresponde a você. Tem uma parte que não é para Deus realizar. A parte que é para Deus realizar, Ele vai fazer. Mas a parte de vigiar e orar, essa parte é nossa. Principalmente vigiar os nossos sentimentos, as nossas emoções, realmente aqueles pecados de estimação, isso é muito importante. Nós todos, eu e você, nós temos que vigiar os nossos pecados de estimação. Porque se nós não confiarmos que Deus tem todo o poder, que Ele pode nos ajudar, nós não podemos ser usados por Ele. Entenda bem, Deus ele é totalmente, sempre será maior do que o seu pecado. Então se lance nos braços de Deus, se lance nos braços do Pai, tá? Aquela pessoa que vive pecando, para de orar. Mas a pessoa que vive orando, para de pecar. Então se lance em oração, que você vai gradualmente parar de pecar. Não desista, porque Deus ele está te dando essa mensagem mais uma vez para você saber dessa verdade absoluta. A terceira atitude que nós temos que entender é que a falta de compreensão sobre o que é rendição realmente nos atrapalha a nos rendermos diante de Deus. Você está rendido não significa que você vai estar passivo, parado, que você vai aceitar todas as coisas como elas são, mas significa que você vai se render a Deus para poder mudar, para poder sacrificar aquilo que precisa ser mudado, com a ajuda e com a graça e misericórdia de Deus. Então, a falta de compreensão do termo rendição é uma das barreiras dessas três que nós falamos, que impedem com que nós venhamos ter realmente um rendimento total a Deus, e somente nos rendemos dessa forma quando nós nos rendemos totalmente a Deus, sem nenhum tipo de insegurança, sem nenhum tipo de falta de confiança com Deus. Então, agora nós vamos passar para a parte final do estudo, e essa parte é muito importante. Nós estamos no 10º dia, e hoje nós vamos finalizar com as seguintes questões. Nós estamos no 10º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para nossa reflexão. A essência da adoração é a rendição. Então, para que nós possamos entender, a essência da adoração é a rendição. Não tem como realmente você falar que você adora a Deus se você não se rendeu
totalmente a Deus de forma completa em cada área da sua vida. É difícil, mas não é impossível, tá? Pode ter certeza disso. Vamos lá, um versículo para memorizar. É o Romanos capítulo 6, versículo 13. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6, 13. Nova tradução da linguagem de hoje. Na sua versão pode estar um pouquinho diferente, mas o objetivo é o mesmo. Nós temos que nos entregar completamente. Bom, uma pergunta para meditar. Essa pergunta é muito importante. Que área da sua vida, você vai responder, que área da sua vida você está evitando entregar nas mãos de Deus? Olha só que pergunta profunda. Essa pergunta é uma pergunta de autoconhecimento espiritual. Olha que interessante, nós falamos muito sobre autoconhecimento, mas aqui nós também temos que entender que existe o autoconhecimento espiritual. Esse autoconhecimento espiritual é quando nós temos comunhão com Deus, quando nós realmente lemos a palavra, principalmente quando nós lemos a Bíblia. Então, você tem tido alguma área que você tem evitado entregar realmente nas mãos de Deus? Reflita nessa pergunta e faça essa mudança. Se entregue totalmente ao Senhor. Meu muito obrigado a você. Que Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a assistir 3 vídeos. Se você gostar, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, mande mensagem para mim. Se você tem vontade, precisa de apoio espiritual e emocional, eu vou deixar também aqui o link do nosso grupo Terapia para Cristãos Evangélicos, para que você possa ser atendido. Esse grupo ele é voltado para que você possa receber terapia. Então eu vou deixar aqui o link do grupo. Você que é cristão evangélico, você pode entrar nesse grupo. Tá? Então, eu quero agradecer você pela presença, pela paciência. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Com certeza, você foi ricamente abençoado, assim como eu fui. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.